Santos Futebol Clube, por favor, não cometa o erro, mais um, de vender o Luca Meireles. Por favor, Santos, por favor. Salve seus peixão, beleza? Mais um dia, depois de mais uma derrota. Já são 11 no Campeonato Brasileiro. O Santos foi rebaixado com 17, tá? Primeira rodada do segundo turno, o Santos já está com 11 derrotas no campeonato. 11. Parabéns, Marcelo Teixeira e todos os seus puxa-sacos, ó. Parabéns, hein? Trabalhaço, meu irmão. Mas estamos aqui não só para falar das derrotas, porque afinal, todo jogo é dia de derrota do Santos, né? Todo jogo, o torcedor do Santos já está já está conformado que provavelmente vem uma derrota por aí. Antes nós torcíamos para o Santos esperando vitórias e eventualmente acabava perdendo. Agora a gente espera derrotas e eventualmente acaba ganhando. Como virou esse clube, como ele está largado na draga. E a gente vai ter que falar de Luca Meireles. Por quê? Porque o Santos recebeu uma oferta de transferência pelo jogador e teve uma certa divisão entre alguns torcedores, mas eu quero conversar com vocês sobre essa notícia, tá? Notícia aqui do Globo Esporte, da Ana Canhedo, né? Santos recebe proposta de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk por Luca Meireles. É um bom valor, tá bom? Mas vamos lá. Peixe avalia a negociação do jovem de 18 anos que estreou pelo time profissional no ano passado. Santos recebeu uma oferta de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk pelo atacante Luca Meireles. Além dos valores envolvidos, o clube ainda teria direito a 15% do lucro em uma futura transferência. Agora o Peixe avalia negociar o jovem de 18 anos. Visto como uma das grandes promessas das categorias de base do clube, Luca Meireles estreou no time profissional no final da última temporada. Carilão, né? Botou na última rodada o time perdendo 2-0. A penúltima rodada. Até o momento são 19 partidas com a camisa do Peixe e uma assistência. Pouquíssimos minutos, tá? Você não conta a partida, você conta a minutagem. A minutagem do Luca Meireles, meu irmão, é extremamente baixa. Por quê? Por que eu falo isso? Porque senão usa o mesmo argumento estapafúrdio que era do negócio do Miguel. Aí o Miguel jogou 40 jogos, não fez nada. Aí você vai contar a minutagem, 4 minutos aqui, 6 ali, 9 aqui, 12. Como se fosse, nossa, olha só quantos jogos. Você conta a minutagem, né? Mas enfim. O presidente Marcelo Teixeira pondera a situação. Nas gestões anteriores, o mandatário buscou evitar negócios de jogadores que ainda estão em desenvolvimento dentro do clube. E é verdade, tá? A gente pode ter 1000 críticas a ele, mas nesse caso, pelo menos anteriormente, ele sempre foi por esse caminho. Contudo, pesa também a situação financeira do Peixe, que é delicada. Olha só que novidade, né? Uma possível venda poderia ajudar nas contas do clube, que ainda busca se reforçar para o restante da temporada. O Santos busca ainda, por exemplo, por um zagueiro, 2 zagueiros. Luca Meireles foi o grande destaque do Sub-17 em 2024, quando fez parte do elenco e conquistou o Campeonato Paulista da categoria. Foram 46 jogos entre o Sub-17 e o Sub-20, com 28 gols marcados. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-17 no ano passado, com 14 gols, além de ter marcado outros 6 no estadual da categoria. No fim do ano passado, o Santos renovou o contrato do jogador, que se encerraria em 2027. O atual vínculo é até 2029. Eu não sei por que a matéria não cita, mas o Luca Meireles tem 15 gols em 15 partidas no Brasileiro, no Sub-20, né, nessa temporada, no Brasileirão Sub-20. Esses são os números do Luca Meireles. Pois é, o Luca Meireles, que tem números tão expressivos no Sub-20 do Santos, óbvio que Sub-20 e profissional são coisas diferentes, mas não tem a minutagem, pelo menos um teste. Aí você olha para o rival, por exemplo, o Corinthians está colocando o Guinegão para jogar, né? O Dorival colocou o Guinegão. O Dorival que já subiu alguns atletas de base do Santos, né? Lembra Zeca, Thiago Maia, foram atletas que o Dorival promoveu ao time profissional e utilizou-os, né? Como titulares, inclusive. O Guinegão está sendo utilizado pelo Dorival Júnior, tem 2 gols em 3 partidas. E tem 6 gols no Sub-20 do Corinthians. O Luca Meireles, que é o artilheiro da categoria, nunca teve um jogo como titular no Santos. Aí a gente fica nessa coisa. O Santos precisa achar um 9. Vamos procurar um 9. E aí o Tiquinho vai jogando, o Deide vai jogando. Os dois, eu acho que justamente, receberam as suas oportunidades. Os dois. Os dois jogaram, os dois tiveram minutos, os dois tiveram chances pra caramba. Por que o Luca Meireles não tem?
Eu gostaria de saber, eu gostaria de uma resposta que nunca vem, né? Porque nunca tem alguém competente o suficiente para dar uma resposta numa pergunta simples como essa. Por que que o Luca Meireles nunca teve uma chance de fato? Isso, por mais que tenha gente que discorde do meu ponto de vista, que vem aqui fica ironizando as minhas falas, olha lá o lambibola da base, etc. Eu continuo com o mesmo argumento, por quê? Porque eu sou torcedor do Santos e o Santos se moldou dessa maneira. Eu não estou falando que o Santos só utiliza a base, mas utilizar a base sempre foi um modelo de negócios e de história do próprio clube. E o Santos, nos últimos anos, eu não sei se é coincidência ou não, vem renegando isso aí, vem renegando num geral, né? Poucas oportunidades, um jogador ou outro consegue ter um pouquinho mais de longevidade, mas são poucos e vai gastando desenfreadamente em outras posições, gastando dinheiro que não tem para contratar jogador que não precisa, para posições que você tem a reposição ali para receber uma oportunidade, que é o caso do Luca Meireles. Quando eu montei uma lista de sugestões de contratação para o Santos no começo do ano, eu tinha colocado só o David. Eu coloquei o David na lista, tá? O David não se provou, não faz uma boa temporada, muito longe disso, tá uma decepção completa aí com a camisa do Santos, porém eu só coloquei o David. Por quê? Porque eu já via no Luca Meireles a possibilidade de ser esse substituto, de ser esse cara que pode brigar pela posição. Eu já observava ele assim lá no Sub-17, e aí ele faz um ano de Sub-20, falei, pô, tem que ser oportunizado, tem que receber chances, tem que jogar. Sabe por que eu tô falando isso? Porque agora chegou uma oferta de um clube europeu que tem por característica contratar jogadores brasileiros por valores mais baixos, por mais que eu não considere o valor do Luca nesse momento uma oferta baixa, até porque era um cara que não joga, mas por quê? Porque é um clube acostumado a garimpar talento em jogadores muito jovens, contratá-los e revendê-los por muito dinheiro. Muito dinheiro. Um exemplo disso, o Kevin, jogador do Shakhtar Donetsk, que era do Palmeiras, que foi contratado, se eu não me engano, por 9 milhões de euros, e o Shakhtar recentemente negou 45 por ele. Entende? É um clube que tem por característica identificar potencial em jogador, comprar por um valor baixo e revender por muito dinheiro. Óbvio que no futebol nem tudo é ciência exata e essa conta vai dar certo, o Luca vai virar um fenômeno e vai ser vendido por uma bala. Óbvio, o futebol nem sempre o jogador que você espera muito vai se consolidar e virar um grande centroavante. Mas entenda que existe uma identificação de um atleta em potencial que pode render em campo e depois virar muito dinheiro, que é o caso do Luca Meireles. Por que um clube da Europa conseguiu identificar isso de um atleta do Santos e o próprio Santos não conseguiu? Eu gostaria de saber. Não tem ninguém tem uma alma dentro do Santos com o cérebro funcional para falar, cara, esse moleque tem muito potencial, vamos dar uma sequência para ele. Eu não vou cobrar do Vojvoda agora porque ele acabou de chegar, tá? Eu tô falando dos trabalhos anteriores, desses pseudo treinadores que passaram pelo Santos, né? Os dois últimos, por exemplo, o senhor jovem aprendiz, Matheus Bach, que fez o último jogo aí e foi essa nulidade toda, e o Kleber Xavier, por exemplo, né, que praticamente não oportunizaram o atleta. Né? Com o Rian, não vou nem entrar no mérito, porque eu acho um absurdo o que acontece com o Rian dentro do Santos. Mas com o Luca Meireles, se ele está empilhando gol na categoria de base, se ele é um destaque extremamente positivo na base, por que raios ele não tem chances no time principal? E chance, meu irmão, é chance de fato. Por quê? Porque há um problema dentro do clube que o 9 não está funcionando. O ex-9 do Santos está lá na Colômbia empilhando o gol também, o Morelos, tá? Óbvio que o campeonato colombiano está bem abaixo do campeonato brasileiro, mas estava jogando Libertadores, fazendo gol também. Fez gol Libertadores, faz gol direto no campeonato colombiano, joga no maior time da Colômbia, né, que é o Atlético Nacional, e continua empilhando seus gols, participando. E foi um problema aqui. Nem acho que é um super jogador, mas acho que poderia ter sido mais bem aproveitado do que foi. Recebeu poucas chances comparado a outros também, né? Recebeu poucas chances comparado a outros. Mas, enfim, o Morelos virou um problema, foi embora, etc. E traz todo mundo. E o último a ser pensado, o último atleta a receber chance, é o atleta do próprio clube. O Santos pegou um emprestado, realmente formado na base, que é o David Washington, mas pegou o emprestado e utiliza ele 1000 vezes mais do que um atleta dentro do clube, que é formado no clube, que tá lutando e precisando de uma chance. Cara, dá 3 jogos de sequência pro Luca Meireles. Vê o que ele pode produzir. De fato, não é dando 4 ou 3 minutos por jogo que isso vai mostrar uma resposta.
Eu duvido que ele treina mal. Eu duvido que o Rian treina mal. A gente tem dos próprios treinadores do Santos a qualidade de treinamento desses atletas. Por que que eles não recebem oportunidades? Por que que a oportunidade sempre vai cair no colo do Tiquinho? O Tiquinho entra e dá um passe na cagada para uma assistência, já ganha 5, 6 jogos de sequência. Nos outros jogos, ele fica trotando. No jogo de ontem contra o Bahia, o Tiquinho não conseguia trotar em campo. Trotar. Trotar é correr devagarzinho. O Tiquinho não conseguia. Ele tinha que ficar andando. E aí o Luca Meireles não tem uma chance. E eu fico pistola, porque eu tô vendo isso. Eu acredito que boa parte das pessoas estão vendo isso. E o Santos não faz nada. Deixa. Ah, não, tá bom. Tá bom. Tá uma maravilha. O time tá bem pra caramba. O 9 faz gol. Tá escalando de gol. O Santos tá renegando o que aconteceu. O Santos é o time com mais artilheiros do Campeonato Brasileiro. É o Santos. Com mais artilharias do Campeonato Brasileiro. O Santos tá renegando até isso. Então eu quero dar parabéns aos incompetentes que estão ali sentados e não conseguem somar um mais um. Porque, cara, isso aqui que eu tô falando é óbvio, é simples. E eu torço para que o Santos não venda esse atleta. Porém, eu torço para que não venda e o utilize. Sabe por quê? Porque, digamos que venda. Aí vai sair desesperado atrás de um 9. Aí vai pagar 1,5 barão pro Tiquinho, 1 barão pro David e não sei mais quanto para um possível 9, porque tem que vir um 9 para ser titular. Porque nem o Tiquinho, que ganha 1,5 milhão por mês, e nem o David ganha 1 milhão por mês, estão funcionando. Aí você vai lá, pega esses 12 milhões de euros, né, que vão virar por volta de 80 milhões de reais, vai lá, sai desesperado, gasta 25 num novo camisa 9, tô só chutando o número, para mais um salário de 1 milhão e tal lá, sendo que tem um moleque que ganha menos de 100 mil por mês, que tá ali precisando de uma chance, que pode estourar a qualquer momento e virar um pilar do time, que não recebe a chance. Ele não recebe. Gente, olha o Gabriel Bontempo. Bastou ele entrar no time e a gente tem a comprovação na temporada toda, por mais que tenha momentos ruins e a temporada não é boa, mas que o Gabriel Bontempo, vindo da base, é um dos melhores jogadores do time no ano. Não é possível que essa resposta está sendo escancarada na cara do torcedor e do clube e ninguém no clube consegue entender o óbvio. Por quê? Porque passa técnico e quem tá lá trabalhando, o primeiro a rodar é o moleque da base. Vai sempre pro cara. Não, pô. O Zé Rafael acertou 3 passes. Titular incontestável. Eu não tô criticando o Zé Rafael, tô dando um exemplo, tá? Olha lá, o João Schmidt, ele correu em diagonal nesse jogo, 10 jogos de titularidade. Ah, o Gabriel Bontempo marcou 5 gols, deu 3 assistências. Mas ele é novo, ele precisa ter calma pra subir. Puta merda, cara. Aí a gente olha pro rival, que não tem esse histórico de aproveitar a base, aproveitando a base. E o cara dando certo. E a gente buscando desesperadamente um 9 no mercado. Meu Deus, cara. O cara é da seleção sub-20. O cara faz gol todo jogo na base e ele não recebe uma chance. Uma chance comprovadamente efetiva. Uma chance para ele pegar minutos, jogar um jogo inteiro, jogar 70 minutos no jogo. Não é 14, é 70. Jogar um primeiro tempo inteiro, metade do segundo tempo. E aí não deu certo. Aí troca, aí bota a bosta do Tiquinho pra jogar, meu irmão. Sabe, eu tô cansado, cara. A gente torce pro Santos e não parece que a gente torce pro Santos. Porque quem tá lá dentro não consegue entender o que é o Santos. É a repetição do mesmo erro toda vez. É o mesmo ciclo vicioso se repetindo dia após dia e a gente batendo na mesma tecla, insistindo que não é assim que é o Santos é, e eles continuam repetindo o mesmo erro. Será que a gente vai ter que cair de novo nessa porra para alguém entender o que tem que ser feito, mano? Faça-me o favor, bota a mão na consciência, pensa um pouquinho. Chega no treinador, Voivoda, ó, a gente precisa ter esse menino aqui, 18 anos de idade, tá? Os outros 2 já receberam diversas chances. Eu não quero mandar você escalar todo mundo e botar ele aqui. Mas pensa com carinho e dá oportunidade para esse menino. Observa ele com carinho. Não é imposição. Olha, bota o Luca Meireles ou você vai embora. Não. Pensa com carinho nesse menino aqui, ó. Ele tem muito potencial da seleção sub-20 do Brasil. Tá fazendo gol todo jogo na base. Ele tá pronto. Fisicamente ele tá pronto. Ele tem boa estatura, boa velocidade, bom posicionamento. Pensa com carinho e dá oportunidade para ele com camisa 9. Você não pode fazer isso? É um crime fazer isso com o treinador? Você dá uma sugestão e você tá vendo? Não tá impondo. Você tá falando, olha só, temos esse caminho aqui também. Antes de ir ao mercado,
Mas o Santos é tão incompetente, esse presidente é tão ruim e tão incompetente que eles vão pensar em todos os caminhos possíveis antes de fazer o óbvio. E é o que eu sempre falo, você tem que ir do ponto A ao ponto B. Você pode fazer esse caminho muito facilmente. O Santos faz todos os outros caminhos antes de deduzir o óbvio. E é isso para tudo, para contratar jogador, para contratar treinador, sempre faz a pior escolha a primeira possível. Sempre a pior escolha possível para antes de fazer o óbvio. É só ir daqui até aqui. É rapidinho. Mas mesmo assim, esse clube, com essa diretoria, lixo, fazem sempre o pior caminho possível. Sempre. Eu tô cansado, eu continuo falando, vou continuar insistindo, porque eu acho que o Santos precisa ser Santos. Para de tentar emular só o que os outros fazem e se baseia em coisas parecidas com o que sempre foi o Santos. Olha para a própria história do Santos e valoriza essa história. Meu Deus do céu, cara. A resposta tá aí. O lateral esquerdo é o Souza. O lateral direito devia ser o JP Sherman. Por quê? Porque agora o Mike já virou problema. Tem poucos jogos, nem acho que é um problema, tá? É um baita lateral, acho que tem tudo para se solidificar. Mas já é visto como um problema, porque o torcedor tá de saco cheio, né? O Rian, que urge por uma chance, não joga. O Matheus Bach deu 4 minutos para ele no último jogo. Aí vai um imbecil lá no futuro e fala: ah lá, teve 20 jogos, não fez nada. Que é o que imbecil faz. E eles ficam aí vociferando como se eles fossem autoridade em alguma coisa. Não sabe olhar nada, né? Ele só olha para coisa fria. E aí, olha, você não sabe. Aí, ó, 20 jogos não fez nada. Tem que fazer coisa. O outro lá, ó. O outro deu 2 passes. Entende, cara? E eu não tô dizendo que todo jogador da base tem que ser titular, o Robinho Júnior tem que virar titular e tal. Mas você entende que dá para oportunizar? O Robinho Júnior não pisou mais em campo porque o Cabadeiro foi contratado. E nada contra o Cabadeiro, só que assim, por que, que o moleque não pisou mais em campo? Ele foi mal quando jogou? Não. Ele foi bem. Não jogou mais. E aí a gente cobra algo e nada é feito, e o otário da história é o torcedor que tá falando o óbvio. Mano, se o cara tá bem, coloca ele para jogar. O cara entrou bem em jogos difíceis, jogou bem, fez boas jogadas e o prêmio para ele é não jogar mais. Ah, ele é novo. Ah, beleza, então não põe porque ele é novo. Vamos botar no clube então? Bota lá no estatuto. Só pode jogar jogador com 25 anos ou mais. Jogador com menos de 25 anos não pisa em campo. Porque ele é novo. Vai queimar o menino. Meu Deus, cara, como o Santos cuspiu na própria história. Como essa diretoria, mais uma, tá cuspindo na história da própria instituição. É uma repetição dos mesmos erros. Por favor, não venda esse menino. Utiliza ele. Deixa ele receber chances. Ai, tá brigando com o rebaixamento. Por culpa dele ou por culpa de vocês? Deixa ele jogar. Dá uma sequência para ele. Contrata outro jogador, mas dispensa os outros que não funcionam. Busca negócio pro Tiquinho. Devolve o David pro Chelsea. Alivia essa folha. Deixa o Luca Meireles e contrata um outro, mesmo que seja titular. Mas alivia um pouco esse dinheiro. Não sai gastando o dinheiro que não tem. Mas vai vender o Luca Meireles, vai sair desesperado por um 9, que vai receber mais um barão por mês e botar 3 caras gastando 3 milhões e meio por mês num centroavante. Sendo que o moleque tá ali esperando uma chance. Aí sai desesperado, contrata zagueiro e continua com esse ciclo. Comprando jogador muito caro, que o clube não tem condições de pagar, e a gente já tem algumas coisas rolando aí que estão colocando dinheiro próprio dentro do clube para poder pagar a folha, porque o clube não consegue, porque afinal tá gastando, é a 6ª maior folha do futebol brasileiro. O Santos tem a 6ª maior folha do futebol brasileiro, tá na 15ª posição do campeonato. E você quer que eu baixe as calças e aplauda essa diretoria lixo que tem o nosso clube? Eu não vou fazer isso, meu irmão. Não vou fazer isso. Eu não quero, não me importa quem vai ficar bravo, se é jogador bravo, se é diretor bravo. Eu estou cagando rios de cocô para esses caras. Eu quero o meu time sendo o meu time que eu aprendi a amar e torcer. Eu quero o Santos sendo o Santos que eu me acostumei a torcer. Mesmo na merda nos anos 90, o Santos continuava usando seus atletas de base. Mesmo na bosta, revelando o jogador. E utilizando esses caras e depois fazendo negócios com eles. Mas utilizando. E o Santos agora prefere não fazer isso. Até quando, cara? Até quando? Utiliza esse menino, cara. Ele vai dar certo. Dá a chance pro Rian. Ele vai dar certo.
Mas não, contrata o Ilharão, que não consegue andar. Pisou em campo 40 minutos. 40 minutos. 5 minutos. Desde que chegou ao Santos. Já faz 2 meses que o Arão foi contratado. Ele só pisou em campo contra o Flamengo no primeiro jogo da volta do Campeonato Mundial. O Arão não consegue entrar em campo pelo Santos, meu irmão. E aí você sai lá contratando e o moleque da base ali, merecendo uma chance, talvez, sei lá, 2 jogos em sequência, que seria um milagre, ele bota 4 minutos. E o cara é premiado, porque foi mandado embora todo mundo e o cara fica no clube. Porque afinal a família Tite não pode ficar desempregada, né? Ah, faça-me o favor, cara. Tá tudo errado nesse clube, meu irmão. Tá tudo errado.